Lei 9.504 estabelece normas para as eleições. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposições gerais. Artigo 1º. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país, o primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições. Inciso 1. Para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Inciso 2º. Para prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 2º. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição, no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 2º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 3º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Parágrafo 4º. A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente, com ele registrado, ou mesmo se aplicando à eleição de governador. Artigo 3º. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em brancos e os nulos. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior. Artigo 4º. Poderá participar das eleições o partido que, até 6 meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição de acordo com o respectivo estatuto. Artigo 5. Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Das coligações. Artigo 6º. É facultado aos partidos políticos dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional, dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Parágrafo 1º. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político, no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido, no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Parágrafo 1º-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto
para partido político. Parágrafo 2º. Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. Parágrafo 3º. Na formação de coligações, devem ser observadas ainda as seguintes normas. Inciso 1. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político, dela integrante. Inciso 2º. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos, de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. Inciso 3. Os partidos integrantes de coligação devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente do partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral. Inciso 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até, a linha A, 3 delegados perante o juízo eleitoral. A linha B, 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral. A linha C, 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4º. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral, quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Parágrafo 5º. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando em outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Das convenções para escolha de candidatos. Artigo 7. As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observada as disposições desta lei. Parágrafo 1º. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Parágrafo 2º. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações, as diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Parágrafo 3º. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecidas, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias, após a data limite para o registro de candidatos. Parágrafo 4º. Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas, em qualquer meio de comunicação. Parágrafo 1º.
aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura em que estiver em curso. É assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Parágrafo 2º. Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento.